Se você está se preparando para o concurso Banco do Brasil 2023, eu gostaria de apresentar para você agora o aplicativo Concurseiro Pro. É um aplicativo que possui 7 simulados com mais de 750 questões para os cargos agente comercial e agente de tecnologia. Todas as questões elas são pós-edital e são baseados na banca Sesgran Rio, que é a banca que vai estar realizando o concurso Banco do Brasil, que vai acontecer agora no dia 23 de abril. Então, se você quer melhorar a sua capacidade de resolver questões, ver como está o seu desempenho, acesse agora nosso aplicativo. Oi, pessoal! Cara de cansada, sim! Eu tô cansada? Muito! Mas seguimos em frente aqui. Então, eu sei que muitos de vocês também estão... Deixa eu só dar um zoom aqui, um real de zoom. Pronto. Muitos de vocês também estão aí cansados. Mas eu disse, ai meu Deus, tô cansada de fazer live hoje, muito cansada. Mas aí eu penso... Mas meus alunos contam comigo, eles estão cansados também. Então, eu queria falar aqui um tópico muito bom sobre garantias. Vamos falar? Que aqui é caldo de cana, minha gente. Aqui é uma tela branca. Aqui, ó. E vamos embora. Vamos lá, vamos falar aqui. Pediram aí sobre alienação fiduciária. Vamos falar sobre garantias, tá? E aí, o que é que eu tenho aqui? Quando eu falo a respeito das garantias, o que é que eu tenho que saber a respeito dessas nossas garantias? Primeira coisa, eu tenho uma garantia quando eu vou fazer uma operação e eu preciso que alguma outra pessoa reduza o meu risco. Então, as garantias estão vinculadas a uma redução de riscos. Eu vou reduzindo aqui os nossos riscos, tá? E aí, é isso aqui que a gente vai ter. Só uma pergunta que o Linderval fez. Os bancos comerciais não emitem moeda, só o Banco Central emite moeda, tá? Vamos logo, vamos falar aqui primeiro, então presta atenção agora. Vamos falar aqui primeiro das garantias. Então, as garantias servem, nesse sentido, para reduzir os riscos das operações de crédito. E aí, o que é que a gente vai ter? Eu tenho duas naturezas de garantia. As garantias chamadas de garantias fidejussórias. Então, tá aqui. Ou as garantias pessoais, de um lado. E do outro lado, o que é que eu terei? Aqui, tá? O que é que eu terei aqui? Além das garantias fidejussórias ou pessoais, eu tenho as garantias reais dentro de uma operação de crédito. E aí, vejamos aqui o que é que a gente vai ter, tá? Garantias fidejussórias ou garantias pessoais. E nós teremos duas garantias fidejussórias. Uma primeira garantia é a garantia do aval. E uma segunda garantia que nós vamos ter é a garantia da fiança. Qual a diferença entre esses dois aqui? Qual a diferença entre aval de um lado e fiança do outro? Aval é uma garantia fidejussória e então uma garantia pessoal quando eu estou falando aqui a respeito de um título de crédito. Então, quando é que eu falo em aval? É uma garantia fidejussória vinculada, então, aqui a esse nosso título de crédito. A fiança também é uma garantia fidejussória, só que aqui
nós estamos falando em uma garantia fidejussória associada a contratos. Então, tá aqui vinculada a contratos. Então, no aval, eu tenho a figura de um avalista que responde de maneira solidária por uma inadimplência, por exemplo, do avalizado. E nos contratos, eu tenho a figura aqui de um fiador. E o fiador ou a fiadora responde de maneira não solidária, então responde de maneira subjacente, vamos dizer assim, vai responder de maneira subjacente quando nós falamos a respeito dessa ativação. Então, o devedor fica devendo e só depois, quando eu exauro todas as formas de cobrar a esse devedor um pagamento, aí somente aí é que eu vou ativar então o fiador, tá? Então essa é a grande diferença quando eu falo dessa separação aqui entre aval de um lado e fiança do outro. E quando eu falo de garantias reais, o que é que nós vamos observar? Eu tenho 3 tipos. Tá até outra cor. Eu tenho 3 tipos de garantias reais. E que tipos de garantias reais são esses que nós temos? Nós temos o penhor, nós temos a alienação fiduciária e eu tenho ainda a hipoteca. São 3 tipos de garantias reais. Quando eu falo em garantia fidejussória, a garantia é o CPF. Quando eu falo em garantia real, eu estou falando de um ativo físico, tá? Então, eu vou falar aqui de um ativo físico dado em garantia dentro dessa operação, tá? Então, essa aqui é a regra que a gente vai ter. Beleza. Quando eu falo de penhor, o que é que a gente vai ter, tá? Quando eu falo aqui a respeito desse penhor, o que eu terei então aqui é que o penhor está associado a uma coisa móvel, tá? Então aqui falei em penhor e é uma coisa, e essa coisa então uma coisa móvel. Dentro do penhor eu tenho uma lógica aqui relevante, que é quando eu falo, por exemplo, do penhor mercantil, que é quando uma máquina, por exemplo, utilizada na produção, ela vai ser dada como garantia daquele meu financiamento. Note ainda que quando eu falo de penhor, a propriedade é do devedor. É do devedor e normalmente a posse fica com o credor. Quem faz muito penhor é a Caixa Econômica. Se for um penhor chamado então de penhor mercantil,
o que é que eu terei diante de uma análise do penhor mercantil? Se eu falo em penhor mercantil, o que eu terei é o seguinte, vamos lá. Quando eu falo em penhor mercantil, o que eu tenho é que a posse, a propriedade é do devedor, tá aqui, e a posse também fica com o devedor. Ele segura essa posse, fica com ele. É, por exemplo, uma máquina utilizada no processo de produção que é dado como uma garantia, é um bem móvel aqui, é dado como uma garantia, e aí não faz sentido o banco reter uma máquina, não faz sentido o banco reter um semovente, um boi, por exemplo. Então, não faz sentido eu fazer essa retenção, tá? Então, por isso, o penhor mercantil, e aí eu vou poder colocar isso junto com o devedor. Alienação fiduciária, muito frequente aqui quando eu falo de automóveis. E aí, o que é que vai acontecer nessa alienação fiduciária, tá? O que é que a gente vai ter aqui? Quando eu falo de alienação fiduciária, o que acontece é que a propriedade, ela é do credor. E a posse, ela é do devedor. Por exemplo, eu boto lá um carro, por exemplo. O que acontece? O carro sai no meu nome, eu sou condutora daquele carro, mas sai o que nós chamamos de gravame dentro do documento do carro. É um registro que fala, olha, esse carro está em alienação fiduciária para a entidade X, Y, Z. Então, esse carro, ele está em alienação fiduciária. Ou seja, se você não pagar o seu carro, o que é que o banco faz? Ele toma, porque o carro é dele. Na alienação fiduciária, o carro, ele é do credor. Por isso, ele pode fazer o que a gente chama de busca e apreensão. Ele vai me dar o carro, que o carro é meu. O carro não é seu, o carro é meu. Ele está em alienação fiduciária. Finalmente, eu tenho a hipoteca. E quando nós falamos de hipoteca, ele está associado a imóveis. Deixa eu botar aqui outra cor. Então, a hipoteca, ela é uma garantia aqui, vinculada, então, aos imóveis, tá? Então, falei em hipoteca, eu estou falando aqui necessariamente nessa operação que envolve imóveis ou bens de alto valor. Bens móveis de alto valor. Como assim? Como um navio, como uma aeronave, como uma estrada de ferro. Tudo isso são bens de alto valor, tá? E aí, o que acontece quando nós falamos aqui, os cabelos estão meio azulitados, né? Quando nós falamos de hipoteca, então eu faço o financiamento da minha casa ou do meu apartamento junto ao Banco do Brasil e eu dou como garantia do empréstimo a própria casa, o próprio apartamento. Eles são garantia da operação. E aí, nessa situação, eu tenho que a propriedade, ela é, então, do devedor e a posse da casa também é do devedor, tá? Então, propriedade
do devedor, posse também do devedor, tá? Então é isso aqui que a gente fala quando a gente trabalha aqui, quando eu falo a respeito das garantias. Façam um print aí, sejam felizes. Conquiste sua vaga no Banco do Brasil com nosso aplicativo de questões. Você está se preparando para o concurso do Banco do Brasil e quer garantir a sua aprovação? Nosso aplicativo é a solução perfeita para você. Com ele, você terá acesso a mais de 750 questões e 7 simulados. Com o nosso aplicativo, você terá a praticidade de estudar onde e quando quiser, com a garantia de um material de qualidade e atualizado. Não perca mais tempo e comece já a sua preparação rumo à conquista da sua vaga no Banco do Brasil. Baixe agora o nosso aplicativo de questões e seja aprovado.